Opa, uma boa noite a você ligado no canal Esporte no Ar. Ó, clima de Copa do Mundo, hein? O tema da Copa do Mundo 2026, Estados Unidos, México e Canadá, chegando aqui para você nessa noite especial para a gente falar de Copa do Mundo. Aliás, não é de qualquer Copa do Mundo, é da primeira Copa do Mundo, vamos falar hoje. Não é um assunto muito comentado, né? Mas a gente também tem que falar sobre aonde tudo começou, né? E foi lá em 1930. É o Uruguai que sediou a primeira Copa do Mundo e foi o primeiro campeão também, né? O Uruguai, a Celeste Olímpica, que conquistou o título em cima da Argentina, né? Sua grande rival na época, e até hoje tem uma rivalidade aflorada entre os dois, né? E para falar desse assunto, para falar da primeira Copa de todos os tempos, né? A primeira Copa de todas, está aqui comigo Luiz Fernandes Rocati, jornalista e também comentarista esportivo. Seja bem-vindo, Luizão. Bom, Fábio, muito legal aí estar falando de Copa do Mundo, né? Assunto que a gente gosta. E a gente vai relembrar essa primeira Copa do Mundo, uma Copa do Mundo bastante polêmica, né? Em vários sentidos. A gente hoje reclama de algumas polêmicas do futebol atual. Em 1930 teve diversas polêmicas que a gente vai comentar com o Uruguai sendo campeão. O Uruguai que vinha de um bicampeonato olímpico. E aí, na primeira Copa do Mundo, sediada em solo uruguaio, o Uruguai acabou sendo campeão contra a Argentina na final. Com certeza. É o Uruguai que vinha aí, né, sendo destaques, né, no final da década de 20, e aí começou a década de 30 conquistando esse título importantíssimo, né? Lembrando, Luizão, que a primeira Copa do Mundo de futebol, realizada no Uruguai em 30, foram 13 países participantes do torneio, diferentemente de como é hoje, né, com 48 seleções, né, na ocasião essa era 32 até 2022, e neste ano teremos 48 seleções. Mas na primeira Copa do Mundo, eram apenas 13 países participantes, né? E o contexto da primeira edição da competição é caracterizado pela expansão e popularização do futebol pelo mundo. Nessa época começava a profissionalização dos atletas dos países em que a modalidade já era tradicional. O francês Jules Rimet foi o responsável por criar a competição em 1928, após assumir a presidência da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Lembrando que a primeira Copa, né, ela acontece aí entre os dias 13 e 30 de julho. Os participantes foram divididos em 4 grupos na primeira fase, foram classificados os primeiros colocados de cada grupo, e o Uruguai tornou-se campeão após vencer a Argentina pelo placar de 4-2 no dia 30 de julho de 1930. Mas para conceitualizar tudo, né, começando aí, como que surgiu a história da Copa do Mundo? A gente tem que ir lá para 1905, tivemos um congresso, né, em Paris, e a FIFA, junto de seus países integrantes, idealizou o projeto de uma competição internacional entre seleções de futebol. Porém, a instituição não recebeu nenhuma inscrição para a realização do evento esportivo, que seria realizado até então, em 1906. Aí, em 1914, o delegado holandês Mr. Wishman propôs que a competição de futebol dos Jogos Olímpicos fosse considerada um torneio mundial da modalidade, diante das dificuldades em desenvolver um evento próprio. Hirschman foi responsável por ficar com toda a documentação da FIFA durante a Primeira Guerra Mundial. Após o fim do conflito global, no ano de 1920, foi realizada uma conferência na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Neste evento, foi abandonada a ideia de reconhecer os Jogos de Futebol das Olimpíadas como um torneio mundial. No encontro, foi eleito então o presidente da história, o terceiro presidente da história da FIFA, o francês Jules Rimet, que ficou 35 anos sob o comando do órgão. Rimet contribuiu muito, né, para a realização da primeira Copa do Mundo no Uruguai em 30. A taça dada ao campeão do torneio foi criada em 28 e recebeu seu nome em homenagem. E a escolha do país sede da primeira edição da Copa do Mundo se deu diante da popularização da seleção uruguaia nas campanhas olímpicas de 1924 e 1928, nos quais o país saiu vitorioso, tornando-se bicampeão olímpico. E o futebol sul-americano se apresentou como um grande potencial ao mundo neste período, pois antes os países europeus desconheciam a atuação das equipes da América do Sul. Luizão, que história, hein? Começando aí a Copa do Mundo, que a princípio, né,
A ideia era que fosse reconhecido, né, o torneio do futebol das Olimpíadas como um mundial, né, mas isso mudou aí em 1928, quando Jules Rimet assumiu a presidência da FIFA, né, e aí foi criada a primeira Copa do Mundo com o Uruguai, né, a Celeste Olímpica, grande campeã olímpica nos últimos anos ali antes de 30, que sediou o primeiro mundial. Até pouco tempo o Uruguai buscava esse reconhecimento, né? O Uruguai, que é bicampeão mundial, ganhou em 1930 contra a Argentina, em 1950 contra o Brasil no Maracanazo, tentou, né, até pouco tempo, o reconhecimento da Olimpíada de 24, da Olimpíada de 28, para poder ser tetracampeã mundial, né? Imagina o Uruguai se juntando à Alemanha, se juntando à Itália como tetracampeã mundial. E essa Copa do Mundo foi a única até hoje que não teve eliminatórias, né? Por se tratar da primeira edição, foi uma Copa do Mundo que tiveram vários países convidados, e aí os países que aceitaram jogaram essa Copa do Mundo. E o interessante que a gente no início falou sobre polêmicas, muitos países europeus boicotaram essa Copa do Mundo, né? A gente teve 13 países durante a Copa do Mundo, apenas 4 eram europeus, né? França, Iugoslávia, Romênia e a Bélgica. Então, é uma Copa do Mundo aí com muitas polêmicas, em que teve essa homenagem ao Uruguai, e foi aí que saiu o apelido Celeste Olímpica, até porque o Uruguai ganhou em 24 a Olimpíada de Paris contra a Suíça, em 28 a Olimpíada da Holanda ganhou da Argentina, né? E depois viria a ganhar da Argentina na Copa do Mundo. Então é uma Copa do Mundo aí com histórias interessantes e que deu o Uruguai campeão, o Uruguai que vinha de um bicampeonato olímpico, aí na sua primeira edição de Copa do Mundo, jogando em casa, conseguiu ganhar de um rival antigo que é a Argentina. Verdade, um rival antigo que é a Argentina, né? Vamos falar bastante disso. Inclusive foi a final, né, do primeiro mundial da FIFA. E também umas curiosidades, né? Vamos trazer agora a parte de curiosidades da Copa. Deixa eu colocar aqui na tela para a galera aqui, né? Algumas curiosidades da primeira Copa do Mundo, né? Começando que a primeira Copa do Mundo de futebol teve cobertura dos principais meios de comunicação da época: o jornal, o rádio e o cinema. Cerca de 500 jornalistas trabalharam no evento, sendo a maioria da América do Sul. As notícias sobre o torneio eram elaboradas pelos jornalistas, que as enviavam para as redações por meio do telégrafo. O cinema foi o principal meio de comunicação de massa, utilizado para registrar o evento esportivo. A tecnologia utilizada para as gravações foi o cinematógrafo. Não, cinematógrafo, né? Falando certo agora. Cinematógrafo. As gravações das partidas da primeira Copa do Mundo estão armazenadas na Cinemateca Nacional do Uruguai, localizada na cidade de Montevidéu, né, onde foi o palco da grande decisão aí do Mundial de 30. Outras curiosidades também que a gente tem aqui, que até a data limite da inscrição das seleções estabelecidas pela FIFA, apenas países do continente americano haviam feito a inscrição na primeira Copa do Mundo de futebol. Depois, 4 países europeus decidiram participar do torneio. Os jogos da primeira Copa do Mundo aconteceram em 3 estádios de futebol da cidade de Montevidéu. Lembrando que na edição da África do Sul de 2010 foram utilizados 10 estádios, e na de 2014, no Rio de Janeiro, as partidas aconteceram em 7 estádios, para você ver o tamanho, né, como foi aumentando aí durante os mundiais. O primeiro gol da história das Copas aconteceu no confronto entre França e México, durante a fase de grupos no dia 13 de julho de 1930, aos 19 minutos, e o autor do gol foi o francês Lucien Laurent. Sua equipe venceu o México por 4-1. Em uma partida entre França e Argentina, o árbitro acabou se equivocando e apitou o fim do jogo 6 minutos antes do que deveria ser o término, né? E os torcedores argentinos invadiram o campo para comemorar a vitória do time. Entretanto, assim que percebeu o erro, foi necessário retirar os espectadores do espaço para concluir a partida, para amenizar a confusão que já estava formada, né? Na final da primeira Copa do Mundo, disputada entre Uruguai e Argentina, o jogador argentino Monte teria recebido ameaças de morte caso a Argentina fosse a campeã. Olha só, hein? Também vamos trazer mais detalhes sobre esse caso depois. Nessa mesma partida, as seleções queriam que cada uma jogar com a sua bola.
uma vez que o objeto de cada país apresentava um tamanho diferente. Foi decidido que no primeiro tempo a bola utilizada seria da Argentina e no segundo tempo a do Uruguai. O peruano De Las Casas foi o primeiro jogador expulso em Copas. Quem levantou o cartão vermelho foi o juiz chileno Alberto Yarquin. A França e a Bélgica foram os únicos países fundadores da FIFA que participaram da Copa de 30. Os outros 6, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça, recusaram o convite. O motivo principal foi a distância entre Europa e Uruguai, que implicava em uma viagem de 15 dias de navio. A Inglaterra também recusou por ser contra o profissionalismo dos esportes. E por fim, na final da Copa de 30, uruguaios e argentinos disputaram mais do que a vitória do torneio. Cada equipe queria que o jogo fosse disputado com a bola de seu país. A bola uruguaia era mais pesada que a argentina. A solução encontrada pelo juiz foi usar a bola argentina no primeiro tempo e a uruguaia no segundo. Curiosamente, os argentinos marcaram 2 gols contra 1 do Uruguai enquanto jogaram com a bola de seu país. No segundo tempo, os uruguaios marcaram 3 gols com a sua bola. O jogo terminou em 4-2 para o Uruguai e ele se tornou campeão da Copa de 30. Algumas curiosidades aí do primeiro Mundial. E agora eu passo a palavra para o Luizão para comentar mais assuntos dessa Copa do Mundo. E os europeus alegaram a questão da distância, né, para não disputar essa Copa do Mundo. E na Copa de 2030 a gente vai ter o Marrocos, a Espanha, o Portugal, a Argentina e o Uruguai, né? Então aí você vê a diferença de 2030 para 1930. Então, as curiosidades da época, né? E a gente toca nesse assunto das bolas, né? Hoje tem a bola oficial de cada Copa do Mundo, a bola oficial que vai da primeira fase até a semifinal, e na final tem uma bola específica para o jogo, né? A gente já há bastante tempo a gente tem uma bola específica para a final, mas nessa primeira Copa do Mundo, sediada no Uruguai, final Argentina e Uruguai, teve essa polêmica para jogar no primeiro tempo com a bola da Argentina e no segundo tempo com a bola do Uruguai. Então são curiosidades bem interessantes e que a gente vai dar nesse especial sobre a Copa de 1930. E parece, né, Luizão, que essa escolha rendeu efeito, né? Porque no primeiro tempo a Argentina jogou melhor e no segundo tempo o Uruguai acabou se saindo bem, né? Cada um em cada tempo jogando com a sua bola de seu país, né? Exatamente. E essa questão dos estádios que você citou é bem diferente do que é hoje, né? Hoje a gente tem 7 a 10 estádios, tem lugares que tem 12 estádios. Nessa Copa do Mundo foram 3 estádios. E teve um estádio, teve o Centenário, teve o Gran Parque Central e teve um estádio que o público era de 1.000 pessoas. Imagina fazer uma Copa do Mundo com 1.000 pessoas. Hoje seria totalmente inviável. Pensou? 1.000 pessoas só? É como se jogasse, não comparando os estádios, mas como se jogasse na Rua Javari para 6.000 pessoas, no Nicolau Laiol com 5.000 pessoas. A comparação seria basicamente essa mesmo, viu? Seria basicamente essa. E agora, Luizão, a gente já fala da nossa seleção brasileira, né? O Brasil, que é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo, né? A única seleção de todas aí que esteve em todos os mundiais. E claro que em 1930, na primeira, o Brasil estava lá presente, né? Não teve, assim, grande destaque, mas estava lá participando também, né? E agora a gente vai trazer algumas curiosidades também sobre essa participação da seleção canarinho, né? Deixa eu só colocar na tela aqui antes. Aqui nós temos Guilherme Stabile. Quem é Guilherme Stabile, né? Na verdade, acho que é Guilherme Stabile, né? Que era jogador da Argentina e foi o primeiro artilheiro de um Mundial, né? Outra curiosidade também, ele fez 8 gols, né, na Copa de 1930 e se tornou o artilheiro daquele Mundial, né? 8 gols aí, artilheiro da Argentina e também, né, da Copa do Mundo, Guilherme Stabile, também grande jogador da época. Agora falando sobre seleção brasileira, a nossa seleção canarinho participando da primeira Copa do Mundo, né? Merece ter efeito. Deixa eu colocar aqui. Brasil! Naquela época ainda não tinha esse efeito, mas representa muito a seleção brasileira, né?
E o Brasil? Como que foi o Brasil em 1930? Na primeira Copa do Mundo, a seleção nem de longe demonstrou que um dia seria a potência que é hoje no esporte, né? A seleção chegou ao Uruguai para a disputa do Mundial dividido e sem forças para lutar pelo título. A causa era muito simples. Era a briga entre paulistas e cariocas. A capital do Brasil na época do Mundial, o Rio de Janeiro era o grande centro financeiro, social, cultural e artístico. Mas com a economia brasileira baseada num café, São Paulo crescia rapidamente e assumiu o comando político do país. A rivalidade crescente acabou se refletindo no futebol, e a divergência entre a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, atual CBF, essencialmente carioca, não convidou membros da Associação Paulistas de Esportes Atléticos para tomar parte da comissão técnica que iria ao Uruguai. Em retaliação, a Associação Paulista de Esportes Atléticos não permitiu que clubes de São Paulo liberassem jogadores à seleção. Apenas o atacante Araquém Patusca conseguiu ir à Copa porque estava brigado com o seu time na época, o Santos. Sem poder contar com craques como Frederich, Fertiço, Del Débio, a seleção brasileira fez uma campanha medíocre na primeira Copa do Mundo da história. Logo na primeira partida, foi derrotada pela Iugoslávia por 2-1. Nesse jogo, o Brasil sofreu 2 gols no primeiro tempo e, apesar de ter conseguido descontar na etapa final com o Preguinho, esse que fez o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo, o Brasil não teve forças para obter a virada. A rivalidade dentro do país era tanta que, ao saber da derrota dos cariocas para a seleção iugoslava, uma pequena multidão aglomerou-se em frente aos jornais paulistas para comemorar a provável desclassificação do Brasil no Mundial. Olha isso, hein? Comemorando a possível desclassificação do Brasil no Mundial por conta dessa rivalidade entre paulistas e cariocas. Quando entrou em campo para a segunda partida diante da Bolívia, a seleção brasileira, que já estava eliminada pelo regulamento da época, porque 3 dias antes os jugoslavos haviam goleado os bolivianos, o Brasil, mesmo eliminado, entrou e conseguiu a sua primeira vitória na história do Mundial. 4-0 sobre a Bolívia, com 2 gols de Moderato e outros 2 gols de Preguinho. Além da divisão entre Rio e São Paulo, a falta de experiência internacional e o rigoroso inverno uruguaio também foram apontados como causa do mau desempenho do Brasil. A famosa tremedeira de alguns jogadores diante dos zagueiros iugoslavos também foi imensamente divulgada na época, né, após a desclassificação precoce. Além disso, ficou evidente a falta de preparação física dos brasileiros, que piorou graças ao desgaste, né, na viagem de 15 dias de navio a Montevidéu, no Uruguai. Durante a curta estadia da seleção no Mundial, um jogador acabou se destacando, o volante Fausto do Vasco, que conseguiu o apelido de Maravilha Negra pelo futebol elegante apresentado. O treinador da primeira seleção brasileira em Copas foi Píndaro de Carvalho Rodrigues e o capitão foi Preguinho. O Brasil foi eliminado na primeira fase e terminou na 6ª colocação. Trazer aqui os convocados por Píndaro de Carvalho Rodrigues naquela ocasião. Goleiros: Joel do América do Rio, Veloso do Fluminense. Zagueiros: Brilhante do Vasco, Itália do Vasco, Oscarino do Ipiranga de Niterói e Zé Luiz do São Cristóvão. Todos times cariocas, hein? Meio campo: Benevenuto do Flamengo, Fausto Maravilha Negra do Vasco, Fernando do Fluminense, Fortes do Fluminense, Hermógenes do América do Rio de Janeiro. Aí temos também o Ivan Mariz do Fluminense e o Pamplona do Botafogo. No ataque, Araquém Patuscas do Flamengo, Carvalho Leite do Botafogo, o Doca do São Cristóvão, o Manelzinho do Ipiranga de Niterói, o Moderato do Flamengo, o Nilo do Botafogo, o Poli do Americano de Campos, Preguinho do Fluminense, Russinho do Vasco, Teófilo do São Cristóvão. Volta a frisar, o único jogador de time paulista foi Araquém Patusca, que estava brigado com o Santos, e como assinou contrato com o Flamengo, ele pôde disputar a Copa do Mundo de 30. Que história é essa aí, Luizão, da primeira participação da nossa seleção brasileira em Copas do Mundo? Tem algumas questões aí. Primeiro é a Bolívia, né? Bolívia que disputou poucas Copas do Mundo, Bolívia que vai jogar repescagem para tentar voltar a uma Copa do Mundo, algo que não acontece desde 1994. E é um Brasil que disputou a sua primeira Copa do Mundo, caiu na primeira fase,
depois iria cair na primeira fase em 66. O Brasil, que era o atual campeão de 62, acabou caindo em 66. E hoje, em 2026, a gente vê a bagunça com os direitos de transmissão, com os clubes divididos em ligas, né? Mas naquela época eram as federações. Federação de São Paulo, Federação do Rio de Janeiro, essa briga, né, que acabou resultando na maioria dos jogadores convocados de clubes do Rio de Janeiro. E a gente vê, né, Fábio, nenhum clube europeu, né? Verdade. Nenhum clube europeu. Nenhum clube europeu. A gente vê a diferença, né, do futebol de antigamente para o futebol de hoje, né? Então, é um Brasil que enfrentou a Iugoslávia que venceu por 2-1, depois teve a goleada contra a Bolívia, e era uma Copa do Mundo, você citou muito bem no início, 13 seleções. Então, tinha um desequilíbrio, né? O grupo da Argentina tinha 4 seleções, o restante tinha 3 seleções em cada grupo. Então, era 13 seleções, grupo A com 4 grupos, o grupo B, grupo C e o grupo D com 3 seleções. Então, era bem diferente do que a gente está acostumado. Hoje, a gente vai ter essa Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções, mas em 1930 era totalmente diferente. Não tinha eliminatórias e as seleções jogavam a Copa do Mundo pelo convite que era feito na época. Verdade, Luizão. E você frisou bem, né? Só passar aqui para o pessoal os grupos, né? Por exemplo, grupo 1, a gente tinha Argentina, Chile, França e México, né? A Argentina se classificou em primeiro com 6 pontos. Aí no grupo 2, Iugoslávia, Brasil e Bolívia. A Iugoslávia passou em primeiro com 4 pontos. O Brasil foi eliminado na primeira fase com 2. Aí no grupo 3, Uruguai, Romênia e Peru. O Uruguai se classificando em primeiro com 4 pontos. E por fim, o grupo 4, com Estados Unidos, Paraguai e Bélgica, né? Olha as seleções que participaram naquela edição. E Fábio, tem algumas questões que hoje seria totalmente inviável, né? Primeiro, hoje não dá para ter 2 sul-americanos no mesmo grupo, né? É verdade. Hoje tem já o deslocamento para proibir isso no mesmo grupo. Hoje não dá para você ter um Brasil e Chile no mesmo grupo, um Brasil e Argentina no mesmo grupo. E outra coisa, em 1930 era 2 pontos, né, a vitória. Então o Uruguai vence o Peru pelo placar de 4-0, depois tem a Romênia vence por 1-0, ou foi ao inverso, eu não me lembro agora, e o Uruguai conquistou 2 pontos em cada partida. Deixa eu ver aqui, Uruguai. O Uruguai ele ganhou do Peru e ganhou da Romênia. Ganhou do Peru de 1-0 e ganhou da Romênia de 4-0. Isso foi ao inverso que eu falei. Mas é isso, era totalmente diferente. Hoje a gente tem os 3 pontos para a vitória e 1 ponto para o empate. Em 1930 era 2 pontos para a vitória e 1 ponto para o empate. Exatamente, né? E aí nós trouxemos aí a campanha da nossa seleção brasileira, né? E agora vamos falar sobre a grande decisão, que, como o Luizão disse, gerou muita polêmica, né? Essa final da Copa do Mundo, porque aí a gente falou da primeira fase, né? Classificadas as seleções, aí tivemos a fase final, né? O Uruguai ganhou da Iugoslávia por 6-1 no Estádio Centenário, e a Argentina também fez 6-1, olha, ficou com inveja, fez 6-1 nos Estados Unidos. E aí, as duas seleções foram para a grande final aí, no dia 30 de julho, no Estádio Centenário, né? Tem aqui uma foto dele, do Estádio Centenário, que sediou o Mundial de 1930, né? A primeira Copa do Mundo. E lembrando que antes de ser criada a Copa do Mundo, a FIFA reconhecia o país a medalha de ouro no futebol nos Jogos Olímpicos, né? Como o Luizão bem disse, a Uruguai estava nessa briga aí para tentar ser tetra, né? Reconhecer essa medalha também como título mundial, e realmente era conhecido naquele início, né? E Fábio, apesar disso... pode falar. Só pegando um gancho no que você disse, e era um tempo totalmente diferente, quando as Olimpíadas, o futebol nas Olimpíadas tinha sua valorização. Claro que até o Brasil conseguiu seu ouro inédito, o Brasil lutava por isso, tinha uma pressão para tentar esse ouro inédito, mas a gente vê atualmente o futebol nas Olimpíadas
sem tanta valorização igual era nesse bicampeonato olímpico do Uruguai. É verdade, né? E nessa imagem que a gente está vendo aí, temos uma imagem da final mesmo, né? Brasil e Argentina, uniformes da época, né? Então, realmente, são outros tempos, né? Outros tempos, mas com certeza que entrou para a história. E tem uma imagem curiosa também aqui, que essa do lado direito é o próprio Jules Rimet, né, presidente da FIFA na época, entregando a taça com seu nome, né, ao presidente da Associação Uruguaia de Futebol, o Raul Jude, né, que era presidente da Confederação Uruguaia em 1930, né? Então não tinha aquela questão, né, Luizão, naquela época do jogador levantar a taça durante o jogo, né? Ela era entregada pelo presidente da FIFA, depois para o mandatário, né, do país que foi o campeão. Tinha essa diferença também. Hoje a gente vê até os clubes, né? Tem clube que é campeão, o presidente gosta de dar uma aparecida na foto, né? Para tentar levantar a taça. Era algo que era feito em 1930. E é Era totalmente algo comum. diferente. Exatamente, Fábio. E era totalmente diferente, porque hoje a Copa do Mundo é um evento, né? À parte, né? Tem feriado para jogo do Brasil, para todo o país, né? Para a gente poder acompanhar. Em 1930 era totalmente diferente, não tinha essa relevância igual é hoje. Claro que com o passar do tempo fica na história, a gente vai contando história, mas não é uma Copa do Mundo igual é disputado hoje, cobertura focada só nisso. Em 1930 tinha outras questões. Para hoje você jogar uma Copa do Mundo, você precisa passar pelas eliminatórias. E hoje todo mundo quer jogar uma Copa do Mundo. Em 1930 era diferente. A gente viu vários europeus boicotando essa edição de 1930, que fizeram o Uruguai, que foi campeão, boicotar a edição de 34 na Itália e de 38 na França. Então o Uruguai também deu troco nas seleções europeias. Verdade, olha, e com justiça, hein? Também fez a mesma coisa que os europeus fizeram, né, na Copa do seu país. E agora, falando dessa final, essa final polêmica, né, entre Uruguai e Argentina, começando que o Uruguai, como era bicampeão olímpico em 24 e 28, entrou no Mundial em casa como um dos favoritos e não decepcionou, né? Cabeça de chave do grupo 3, bateu o Peru na estreia por 1-0 e depois não tomou conhecimento da Romênia, aplicando uma sonora goleada por 4-0. Como eram apenas 4 grupos, 3 com 3 seleções, apenas 1 com 4, só passavam os campeões de cada chave. Nas semifinais, a Celeste Olímpica aplicou 6-1 na Iugoslávia e na final 4-2 sobre a Argentina. Na primeira partida da Argentina em Copa, Guilherme Stabile começou no banco. Na segunda partida contra o México, entrou e logo de cara meteu 3 gols, hein? Tornando-se o primeiro jogador a fazer hat-trick em mundiais. Ele era conhecido como El Infiltrador. Como ficou conhecido, terminou a competição com 8 gols. No Estádio Centenário, 93 mil pessoas viram os donos da casa conquistarem o título com triunfo por 4-2 sobre a Argentina. Gols de Pablo Dourado, Pedro Cea, Santos Iriarte e Héctor Castro. Peucelli e Stabile marcaram para os argentinos. No dia seguinte, a final foi declarado feriado nacional no Uruguai para comemorar o histórico triunfo da seleção uruguaia celeste olímpica, né? E olha que agora a gente já fala da parte polêmica, né? Da parte polêmica dessa final. A Argentina enfrentou grandes dificuldades desde a preparação. O atacante Francisco Varallo estava lesionado, mas mesmo após recomendação médica após recomendação médica para não jogar, foi escalado e agravou a contusão durante a partida, quando ainda não eram permitidas substituições. O clima também foi tenso fora do campo, com provocações a jogadores argentinos e até ameaças de morte recebidas por Luiz Monte. Inclusive, Luiz Monte, Luizão, recebeu uma carta em seu quarto ameaçando a ele e sua família de morte. De acordo com Monte, ele disse que ficou muito assustado quando jogou aquela partida, porque eles ameaçaram matar a ele e a sua mãe. E ele estava tão apavorado que nem pensou que estava jogando futebol. Ele diz, né, numa carta que infelizmente decepcionou seus colegas de equipe. E no jogo, o Uruguai saiu na frente com o Pablo Dourado, mas a Argentina virou ainda no primeiro tempo com gols de Carlos Peucelli e Guilherme Stabile, e na etapa final, os uruguaios reagiram
José Pedro C. empatou e Victoriano Iriarte fez o terceiro gol. E Hector Castro fechou o placar em 4-2, garantindo o primeiro título da Celeste Olímpica, o primeiro título do Uruguai. Aí tem a questão do juizamento, entregando o troféu aos campeões. E o Varalo, né, o jogador aqui, ele foi o último sobrevivente daquela final. Ele faleceu em 2010. Luizão do céu, hein? A gente estava conversando em off. Que final agitada, hein? Teve até a ameaça de morte aí para jogadores da Argentina antes da bola rolar. Fábio, e o Hector Castro, que era o principal jogador dessa seleção do Uruguai, ele não tinha mão, né? Ele não tinha uma mão. Se a gente vê na imagem, ele, se eu não me engano, é o terceiro último jogador aqui, o segundo, enfim, ele tá tampando, né? Ele não tem uma mão, Deixa eu pôr né? a imagem maior aqui. É esse. Ah, é o terceiro, né? É o terceiro aqui, ó. Ele não tem a mão, ele sofreu um acidente, né, com uma serra elétrica, e ele não tem uma mão, né, desse braço direito, né. Então, era o principal jogador desse Uruguai, o jogador de ataque do Uruguai, depois acabou se tornando treinador do Nacional, até da própria seleção uruguaia. Então, são curiosidades interessantes que a gente teve nessa primeira Copa do Mundo, e é uma Copa do Mundo totalmente diferente, né? E tinha essa rivalidade Argentina e Uruguai, que foi final da Olimpíada de 28, depois essa final de Copa do Mundo em 30, depois, mais recente, a gente teve alguns jogos importantes, jogos de Copa América, a Argentina conseguindo uma vaga para a Copa de 2010, vencendo o Uruguai, jogando fora de casa pelo placar de 1-0, gol do Bolatti. Então, tem histórias fora dessa final de 1930 entre Argentina e Uruguai. E só uma curiosidade, o Hector Castro, ele está numa lista de 14 jogadores que venceram Olimpíada e Copa do Mundo. Se a gente pegar essa lista, os últimos campeões de Olimpíada e Copa do Mundo que entraram nessa lista são Di Maria e Messi. Di Maria e Messi, verdade. Bem lembrado, recentemente, né, conquistaram aí os 2 títulos. E que bom, Hector Castro, também jogador marcante, está nessa lista de 14 jogadores, né, que conquistaram Olimpíadas e também Copa do Mundo. Isso, 14 jogadores, né? E os últimos foram Di Maria e Messi, né? O Di Maria e o Messi conquistaram em 2008, e aí, 2008 a Olimpíada e em 2022 a Copa do Mundo. Perfeito. E a escalação das duas seleções para aquela decisão ficou a cargo de Henrique Balesteiros, pelo Uruguai, né? José Nassasi, Ernesto Mascheroni, o Nassasi era o capitão do Uruguai, né? Aí tem Ernesto Mascheroni, José Andrade, Lourenço Fernandes, Álvaro Gestido, Pablo Dourado, Héctor Escarone, Héctor Castro, Pedro Cea e Santos Iriarte. Treinador, Alberto Supisti. Aí na Argentina nós tínhamos Juan Botasso, José de la Torre, Fernando Paternoster, Pedro Soares, Luiz Monte, Juan Evaristo, Mário Evaristo, o capitão Manuel Ferreira, Guilherme Stabile, artilheiro da Copa, Francisco Varalo, Carlos Peucele. Treinadores, Francisco Lazar e Juan José Tramutola. Árbitro da partida, John Langnos, árbitro belga. Assistentes, Henry Christopher, da Bélgica, e Ulisses Salcedo, da Bolívia, que apitaram essa grande decisão no dia 30 de julho de 1930, que sagrou aí o Uruguai como primeiro campeão do mundo. Uruguai, que viria a conquistar o bicampeonato em 1950, aqui na Copa do Mundo, no Brasil. E assim, né, Luizão, a gente encerra essa homenagem aqui ao primeiro Mundial. E se você quiser trazer mais algumas informações, fique à vontade. É uma Copa do Mundo que ficou marcada por ser a primeira, por todas essas polêmicas. E o Uruguai é a única seleção que não esteve presente na Copa seguinte, né? É porque o Uruguai, por conta própria, né, acabou boicotando a Copa da Itália em 1934, que a Itália
acabou sendo campeã. E aí na Copa de 38, que a Itália conseguiu o bicampeonato, o Uruguai também não disputou. E aí a Itália poderia defender o título em 42, mas teve a Segunda Guerra Mundial, aí a gente nem conta nessa lista, né? Então não teve Copa do Mundo em 42 e nem 42 e nem 46, né? E voltou em 50 com o Uruguai, sendo campeão contra o Brasil. Então são curiosidades interessantes, né? O Uruguai que tinha o seu melhor jogador, né? O Héctor Castro, que não tinha o braço direito, né? A mão direita, né? Então são curiosidades bem interessantes que a gente está trazendo aí nesse especial Copa de 1930. E sempre bom a gente voltar para a história, até porque a gente vive hoje numa realidade que a Copa do Mundo sempre é bem organizada, preparada com antecedência. Hoje a gente já tem uma estrutura muito melhor do que era em 1930. Hoje a Copa do Mundo é um evento, né? Se em 1930 não tinha tanta relevância, uma cobertura mais ampliada, hoje não. Hoje praticamente todo mundo cobre a Copa do Mundo, né? Sendo independente se você tem ou não os direitos. Então, é bom a gente voltar um pouquinho para trás para a gente ver como que era o mundo em 1930. Perfeito, Luizão, exatamente, né? Como mudou tudo, né? Como mudou nesses quase, né? Na próxima Copa do Mundo, inclusive, nós vamos celebrar 100 anos, né? Isso. Não, 100 anos, exatamente. Vamos celebrar 100 anos, né, dos mundiais. Olha só, que incrível, né? E vai ser um mundial também muito especial para comemorar essa data, né? E o primeiro começou lá em 1930 e a gente quis trazer aqui um resumo, né, desse primeiro campeonato mundial que acabou sendo o título com a seleção olímpica, né? A principal seleção da época, né? Que era o Uruguai. O Uruguai que era atual bicampeão olímpico e conquistou esse primeiro título dos dois que ele tem na história das Copas do Mundo. E realmente foi muito bom, né, fazer essa homenagem para aonde tudo começou, né? Se a gente gosta de Copa do Mundo, tudo começou aí. Claro que no decorrer dos anos ela foi se modernizando, entraram mais seleções europeias, né? Aí depois tivemos o final da Segunda Guerra Mundial, aí aumentou mais ainda o número de seleções, modernizou também a questão dos estádios, a profissionalização dos jogadores. Então, tudo foi se modernizando até que chegou em 2026, onde teremos 48 seleções, né? Olha só, se na primeira tinha 13, agora temos 48, Luizão. Como que mudou, né? E a Itália, que foi bicampeã em 34, 38, está lutando para conseguir uma vaga nessa Copa do Mundo de 2026. Uma Itália que ganhou a Copa de 2006, 2010 caiu na fase de grupos, 2014 caiu na fase de grupos, e aí vem de duas Copas do Mundo seguidas, 2018 e 2022, sem disputar. Então a gente vê como que era a diferença, né? Antigamente era 13 equipes, né? 13 seleções, hoje são 48, e mesmo com 48 a gente vê uma seleção do tamanho da Itália hoje, só que com a camisa da Itália para homenageá-la, uma Itália que está com dificuldades para conseguir retornar às Copas do Mundo. Verdade, né? É muito triste mesmo, né? Ver uma seleção gigante como a Itália, tetracampeã do mundo, e tendo aí, né, momentos ruins, né? Nas últimas Copas do Mundo também, de não classificação, e nesse ano a mesma coisa também, né? Então é muito triste mesmo, né? Essa seleção da Itália que foi referência, inclusive, dos 5 títulos que o Brasil conquistou, 2 foram contra a Itália, né? Em 70 e 94, e agora a Itália correndo o risco de nem chegar, né, para disputar o Mundial. É realmente triste mesmo. Exatamente, né? E o título que a Itália ganhou em 82 teve a vitória, né? Tão lembrada até hoje, durante a campanha, naquele 3-2 contra o Brasil na Copa da Espanha. Então, Brasil e Itália têm alguns histórias, né, em Copas do Mundo, e é bem interessante a gente trazer aqui no Esporte no Ar. Com certeza. Muito bom, Luizão. E agora aproveitar também para convidar a galera a seguir as nossas redes sociais aqui, ó, no Instagram, @Esporte no Ar Oficial. Sigam a gente lá, sempre com conteúdos especiais. E nessa época de Copa do Mundo, com certeza, vamos ter bastante conteúdo para vocês também, para vocês acompanharem o nosso trabalho, né, que é sempre feito com muito carinho. E vocês também podem acompanhar a gente no TikTok,
TikTok, Esporte no Ar. Sigam a gente lá também. E nosso canal é retransmitido pela web Rádio TV Stanley. E aqui na descrição do vídeo, tem as redes sociais do Luiz Fernandes Rocati, jornalista, comentarista esportivo, nosso parceiro aqui de canal também, grande Luizão, que esteve conosco para trazer para vocês a Copa do Mundo de 1930, a primeira de todas, hein? A primeira vez, a gente nunca esquece. Muito obrigado, Luizão. Bom, Fábio, tô feliz aí de ter participado com vocês e fica à disposição. A gente sempre vai dando ideias aí para poder colocar, né, a história em prática, né, das Copas do Mundo, porque além dessa Copa de 30 a gente tem alguns assuntos que a gente já comentou até no off, zebras de Copa do Mundo, dá para a gente também falar sobre algumas Copas do Brasil, Copas que ganhou e Copas que não ganhou, como Copa de 82, que a gente citou anteriormente, Copa de 2006, que o Brasil, se dependesse do papel, seria hexacampeão em 2006, mas acabou ali parando na França do Zidane nas quartas de final. Então tem muita coisa para a gente falar de Copa do Mundo, mas sempre bom a gente voltar para a história e relembrar essa Copa de 30, porque a gente fazer um comparativo do que é hoje para a Copa de 30, mudou muita coisa. Mudou coisa demais, né? E realmente, se a gente for pegar o pé da letra, assim, a questão de organização, né? Não tinha eliminatórias, por exemplo, era poucos times, né? Poucas seleções, os estádios eram menos estádios também que sediaram jogos, então era muita coisa. A bola, né? Que era pesadíssima na época também. E, Fábio, eu tenho a dúvida, será que um jogador com estilo do Héctor Castro, sem a mão direita, jogaria no tempo de hoje? É difícil, eu acho que não, hein? Eu acho muito difícil, porque Héctor Castro de novo, né? Realmente é algo que eu não imaginaria nos dias de hoje. Eu acho que não, Luizão. Seria mais as Paralimpíadas, né? Algo do tipo, né? Eu acho que jogar no futebol profissional, eu acredito que não teria tanto espaço igual foi em 1930. A gente já viu também nas Copas seguintes jogadores atuar uma Copa em uma seleção e depois defender em outra Copa outra seleção. Então, no mundo de hoje seria totalmente inviável. Totalmente viável, né? Eu concordo com você. Obrigado a vocês também que estiveram conosco, interagiram, né, nessa live, nesse conteúdo especial sobre Copas do Mundo, né? Hoje falando da Copa do Mundo de 1930 lá no Uruguai. E agradecer a toda a galera que esteve conosco e vão acompanhando a gente aí que vamos ter mais conteúdos especiais como esse aqui no canal nesse ano de Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá 2026. Valeu, Luizão, valeu toda a galera. Um grande abraço e até mais.